No vídeo de hoje nós vamos unir duas paixões, cactos e crochê. E eu sei que você vai se divertir muito, então segue até o final para ver como é que a gente fez isso aqui. Para fazer os cactos, nós vamos usar aquelas amostras de ponto que fizemos nos vídeos anteriores sobre os pontos chanfrados e suas variações. Se você não assistiu ainda, eu deixei tudo numa playlist, vai aparecer aqui no card para você, então é só clicar lá, assistir e voltar para cá para ver como nós vamos fazer os cactos, certo? Antes da gente fazer os nossos cactos, uma coisa que a gente tem que prestar atenção. A dica do vídeo: a altura do seu cacto vai ser baseada na quantidade de correntinhas que você pôs de base para fazer o ponto canelado. Então, aqui na nossa amostra que a gente fez anteriormente, eu coloquei 15 correntinhas de base. Essa aqui vai ser a altura do meu cacto. É essa altura que ele vai ter na hora que eu costurar e der a forma para ele. Quanto mais alto você quiser o seu cacto, mais correntinhas de base na hora que você for fazer o ponto chanfrado tem que ter. Vamos começar com esse aqui, que é o ponto chanfrado com o ponto alto. O ideal, quando vocês forem fazer uma peça para amigurumi, o ideal é deixar muita sobra de linha aqui, por conta da costura. Vocês já vão ver por quê. A gente junta as duas partes, lembra de respeitar o desenho, então tem que ver se o desenho vai ficar igual. Vai sobrar aqui 2 carreiras para cada lado. E aí, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo aqui nessa união, para ele formar esse desenho aqui. Até daria para costurar com a agulha de tapeçaria, mas como a gente quer que forme o mesmo desenho, então a gente faz a carreira de ponto baixo. Lembra de fazer ponto por ponto. Aqui o último. E eu vou arrematar. Prontinho, olha, ele faz o mesmo desenho do que os outros. Ele mantém o padrão. E agora nós vamos transformar isso aqui num cacto, num amigurumi. Essas linhas aqui a gente coloca pra dentro. O ideal é a gente deixar uma sobra de linha grande para poder fazer esse processo aqui. Como eu não deixei, eu vou pegar um outro tanto para fazer a costura. E agora nós vamos fazer o seguinte processo, nós vamos costurar ele em zigue-zague. Então, a gente enfia aqui, introduz a agulha pela frente e volta. Frente e volta. Frente e volta. Quem já fez touca, esse aqui é o mesmo processo. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma touca com o ponto chanfrado, que fica lindo, é esse processo aqui que você vai fazer na hora de costurar. Para fazer os amigurumis, a mesma coisa.
abertura aqui pra ver se ele tá bem fechadinho. Isso. Olha só como ele já dá uma forma, né? Já forma. A gente já consegue ver o cacto. Aí a gente faz um arremate aqui com essa linha. Aperta bem para não ficar solto. E a gente faz um arremate aqui. E passa a linha pra dentro. Aqui. Agora nós temos duas opções quando a gente está falando de fazer cactos em amigurumis. Eu posso deixar essa parte aqui de baixo aberta, ou eu posso fechar ela também da mesma maneira que aqui em cima, porque ele vai formar uma bolinha. No caso, com essa cor aqui, eu vou deixar ele aberto. E essa sobra de linha eu vou deixar, porque depois eu vou costurar numa base. Então, a gente deixa esse aqui de lado, por enquanto, e vamos trabalhar nos outros cactos. Vou trabalhar com a nossa amostra agora do meio ponto alto. É o mesmo processo. Eu vou juntar as duas pontas. Vou ver se o desenho está igual, se eu vou conseguir deixar duas carreiras para cada lado, se vai seguir o padrão. E aí eu vou fazer aquela carreira de ponto baixo aqui. Pronto, já terminei de fazer a carreira de ponto baixo, essa aqui, e já fiz a costura e passei a linha para baixo. Esse aqui eu quero deixar no formato bolinha, então a gente vai lá, pega manta acrílica ou a manta siliconada, o que você tiver aí para fazer o enchimento. Preenche bem o seu cacto. E a gente vai fazer o mesmo processo lá de cima. Então, eu passo a linha e vou fazer a costura. Lembra de puxar bem para ele fechar. E aí, a gente dá aquela ajeitadinha para a bolinha ficar do jeito que a gente quer. Prontinho. Ajeitou, deu aquela arrematada, a bolinha ficou bonitinha. Já temos mais um cacto pronto. Essa linha aqui eu vou deixar, porque depois eu vou usar para costurar essa bolinha aqui, esse cacto, numa base. E olha que já são dois formatos diferentes. E a gente tem um terceiro aqui ainda, né? Que é o ponto canelado ou chanfrado com ponto baixo. Eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz com esse aqui, deixando a base aberta. Então, eu vou fazer e já volto para mostrar o resultado. Prontinho, finalizei. Mais esse aqui com ponto chanfrado, com ponto baixo chanfrado. E o nosso arranjo de cacto está ficando assim. Eu tenho esta bolinha com meio ponto alto chanfrado. Este aqui mais alongado com o ponto alto chanfrado. E este aqui com o ponto baixo chanfrado. Ele tem essas formas aqui e já tá bem variado. Um arranjo de cacto, quanto mais variação você colocar, mais bonito ele fica. Quanto mais a gente usar a criatividade, mais bonito ele fica. Então, para compor esse arranjo aqui, eu ainda vou fazer, agora usando a fórmula do crochê circular,
eu vou fazer mais uns compridinhos assim. A gente começa com 5 pontos baixos. Vou fazer no anel mágico, porque eu quero que ele fique bem fechadinho na ponta. Uma alongada aqui. Pra tirar ele, fecho. E aqui eu vou fazer 10 pontos baixos. Então, eu vou aumentar um ponto para cada ponto. 10 pontos, certo? Deixa eu colocar um alfinete aqui para facilitar a nossa contagem depois. A gente põe um alfinete aqui para mostrar que é o início da nossa carreira. A partir de agora eu vou trabalhar em espiral. Esse tanto de pontos, 10 pontos baixos, é mais ou menos da largura do meu dedo, tá? Do diâmetro aqui do meu dedo. Então, eu não vou aumentar mais, eu já quero que ele forme a esfera. Se vocês quiserem um cacto mais grosso, aí é só colocar mais aumentos aqui, tá? Aí é só seguir agora. E formar um cacto. E vamos fazendo aqui mais um pontinho, que é finalizando aqui a carreira. Eu acho que esse tamanho aqui já está bom. Tá vendo? Ele fica mais ou menos do diâmetro do meu dedo. Então, eu uso o próprio dedo para fazer para medir ele, o tamanho que eu quero. E aí, eu coloco aqui do ladinho para ver se a composição tá legal, se é a altura desejada. Eu acho que tá bom. Aí, a gente arremata. Faz aquele pontinho baixíssimo aqui para arrematar a carreira e deixa um tanto para costurar na base depois. E olha, o nosso arranjo está ficando bonito. Agora eu vou fazer uma esfera para colocar em cima desse aqui. Aí eu vou usar a linha vermelha aqui, a cor vermelha, para dar um destaque, para dar um colorido. E finalizei aqui mais uma carreira. E eu acho que esse diâmetro aqui já tá bom pra gente fazer a nossa esfera. Ah, já tá. Vamos medir aqui. Ele tem 1,5 de raio, então são 3 centímetros de diâmetro. Já é uma esfera bacana pra gente colocar em cima desse nosso cacto aqui. Lembrando que a base desse cacto são 15 pontos, tá? Então, ele tem uma altura aí de 15 pontos. Eu vou terminar a minha esfera aqui. E aí eu mostro para mostrar para vocês como ficou a esfera. Se você quer saber como fazer uma esfera em detalhe, a gente já fez um vídeo sobre isso. Eu vou deixar aqui no card para vocês. Então é só ir lá assistir e voltar para cá para ver como é que ficou a nossa composição com os cactos. Finalizei a esfera para colocar em cima deste aqui. Para dar uma cor para o nosso trabalho também, né? Dar um... E aí é só a gente costurar ele aqui no topo do nosso cacto. Eu gosto de pegar ponto a ponto, assim, ponto de cima com o ponto de baixo, porque se acontecer alguma coisa
e eu precisar desmanchar, eu sei exatamente o percurso que eu fiz. Claro que a gente faz o trabalho, né? De uma maneira que a gente não precisa desmanchar, mas vai que a linha enrosca, a medida não deu certo. A gente precisa pensar nessas possibilidades também, para não ter um trabalho enorme depois. Prontinho, acho que ele tá numa posição legal. Acho que esse vermelho com esse verde deu um contraste lindo. E a gente passa aqui pra baixo. Toda linha que vocês costurarem, vocês passem pra dentro do amigurumi. Porque aí, depois que a gente costura e põe a manta acrílica, a manta siliconada, a linha já tá escondida, não corre o risco de desmanchar e vocês perderem o trabalho. Então, façam isso sempre por dentro. Não correr o risco de perder nada. Aqui. Um nozinho. E pronto. Só colocar a manta aqui para preencher. E a nossa composição de cactos, por enquanto tá cheio de linha, mas ela vai ficar assim. Agora, como é que a gente vai prender tudo isso aqui? Vocês vão fazer uma base de ponto baixo. Para essa composição aqui, eu fiz uma base de 12 centímetros de diâmetro e ela tem 14 carreiras de ponto baixo. Lembrando que os nossos cactos, eles têm a base deles de 15 correntinhas, tá? Só para vocês terem uma ideia da dimensão, da proporção dos pontos. Para fazer a base, eu usei esse esquema que tá no vídeo para vocês. Eu vou deixar ele na descrição aqui do vídeo, então depois é só pegar a proporção de pontos, o esquema e fazer igual esse aqui em ponto baixo. Essa aqui é a base de cima, é onde eu vou costurar os cactos e suculentas. Para a base de baixo, porque a gente vai ter que preencher isso com a manta, eu recortei um círculo também de 12 centímetros de diâmetro em feltro. Vocês podem fazer os dois em crochê ou os dois em feltro, fica um trabalho bonito da mesma forma. A única questão é que para costurar os amigurumis depois no feltro fica um pouco mais complicado, né? Ainda mais se você for costurar com a linha, a própria linha do amigurumi. Mas fica um trabalho tão bonito quanto, ok? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos costurar todos os cactos aqui nessa base de ponto baixo, na posição que a gente quer, naquela composição. E depois nós vamos costurar essa base na base de feltro, ok? Então, vamos fazer o passo a passo. Para costurar, a gente vai com a nossa agulha de tapeçaria. A gente posiciona o nosso cacto. E vai dando os pontinhos, unindo a base ao cacto. Lembra de passar pelos pontos, garantindo que a costura fique firme. E aí, aqui não tem problema da costura aparecer aqui do lado marrom, porque depois a gente vai fechar ele com
a outra base de feltro. O importante é deixar a sua suculenta, o seu cacto bem firme nessa base. Procura não deixar o seu cacto muito na ponta, porque depois a gente vai fazer a costura aqui, e aí, se a gente costura ele muito na ponta, ele depois fica tombado. Então, deixa ele mais pro meio da base possível. Pronto, tá bem costuradinho, tá bem firme, uniforme. Então, a gente já pode arrematar essa linha aqui. Enfiamos aqui por dentro do ponto. Damos um nozinho. E cortamos. E assim eu vou proceder com todos os outros. Só coloca a manta e faz a costura em toda a volta, igual esse primeiro. Eu vou terminar aqui a costura de todos e já volto para mostrar o resultado para vocês de como é que ficou. Prontinho, costurei todos os nossos cactos aqui. Eles estão bem firmes na base. Esse aqui é o avesso do trabalho. Eu procuro costurar em círculo, sem fazer muito zigue-zague, porque por mais que isso aqui vá ficar coberto, eu gosto de saber qual foi o percurso que eu fiz para costurar, né? Porque caso eu precise desmanchar, eu sei onde está o começo e o fim dessa costura. A próxima etapa é a gente colocar a base de feltro aqui para colocar mais a manta, né? Para deixar essa base mais cheinha. Para costurar os dois, a gente vai usar o ponto caseado aqui, que é o ponto que a gente usa para fazer os bonecos de feltro. Vocês podem usar linha de meada, que é aquela que a gente usa para fazer bordado, e aí vocês podem usar ela em fio duplo. Vocês podem usar a linha de pés ponto, e aí pode ser um fio só, ou a linha de costura também dá certo, mas aí ela também tem que ser em fio duplo, que é o meu caso aqui. Então, para fazer a costura, a gente começa da seguinte forma. Vamos colocar aqui uns alfinetezinhos pra gente saber onde nós estamos, né? Pra gente não deixar o trabalho torto. Pronto, colocamos. E agora, como é que a gente faz a costura aqui? Eu vou colocar por dentro, o primeiro ponto eu vou colocar aqui por dentro do feltro, olha, pro nozinho não aparecer, essa linha eu vou esconder, ok? Agora eu vou trabalhar sempre de cima para baixo, eu vou colocar aqui, de cima para baixo. Quando a linha estiver chegando aqui na base, eu vou pegar a minha agulha, passar por dentro dessa argolinha que se formou e vou terminar de puxar. Primeiro pontinho, vou pro lado e vou introduzir a agulha. Vou fazer a mesma coisa, vou puxar a linha até quando ela estiver próxima do tecido, vou introduzir a minha agulha nessa argolinha e vou puxar. Ele já tá formando o desenho do ponto caseado. A gente precisa tomar cuidado nesse ponto em deixar sempre um espaçamento parecido, tanto de um ponto para outro, quanto da onde a gente introduz a agulha para a beirada do tecido. Cuidado para não fazer muito próximo, porque senão o tecido arrebenta e aí você perde os pontos. Então, só calculando aí. Se vocês quiserem, vocês podem fazer a marcação com a régua de 1 em 1 centímetro, de meio em meio centímetro. Vai de acordo com como vocês gostam de trabalhar. No caseado eu vou meio que a olho assim mesmo, que já costuma dar certo.
Olha como tá ficando em cima. E é esse aqui o resultado que a gente espera fazendo o ponto caseado, né? Ele vai ficar próximo. Eu vou fazer toda a volta aqui. Quando eu estiver pra fechar, eu volto pra gente colocar a manta junto. Próximo de terminar aqui, mais ou menos uns 2 dedos, é hora da gente colocar a manta. A gente põe aqui. Cuidado para não enfiar a linha e a agulha juntos. Vai ajeitando ela no trabalho, modelando para ficar do jeito que vocês querem que ela fique. Assim, mais baixa, assim, mais alta. Mas procura deixar de um jeito uniforme para os seus cactos não ficarem tombados depois dentro do vaso ou onde vocês forem colocá-los. Quanto mais manta vocês colocarem, mais firme o trabalho fica. E aí, por exemplo, se vocês querem usar esses cactos como porta-agulha, né, um agulheiro, é bom que ele tenha bastante manta para ficar firme. Prontinho. Lembra que eu falei para vocês de não colocar os cactos muito na borda? É exatamente por isso. Porque a hora que a gente coloca a manta, essa base ela vai subir, vai ficar arredondada, e se os cactos estiverem muito na ponta, eles vão ficar pensos. Então procura costurar os cactos e as suculentas sempre no meio da sua base, o mais longe possível da beirada. E aí agora, já com a manta, é só terminar aqui de fazer o ponto caseado. Eu vou terminar aqui e aí eu volto para mostrar para vocês. Finalizei a costura aqui da base com todo o ponto caseado. Ele tá bem recheadinho, tá firme e tá pronto. Assim ele já é uma decoração incrível, ele já faz toda uma diferença. Se vocês quiserem, já dá para usar como porta-agulhas, como eu uso o meu aqui. E tá pronto também para vocês colocarem dentro de um vaso, seja ele de cerâmica, do material que for, ou mesmo fazer um cesto de fio de malha, que aliás é o tema do nosso próximo vídeo. Então não esquece de clicar no sininho aqui embaixo para receber as novidades e não ficar de fora do conteúdo, certo? Bom, a proposta do vídeo era essa. Espero que você tenha se divertido daí. Não é um trabalho complexo. Claro que quanto mais repertório de ponto você tiver, mais variado vai ficar o seu trabalho, o seu vasinho de cactos e suculentas. Então, se você quiser mais modelos para se inspirar e ver como montar mais, no nosso Instagram, no Instagram aqui do Ateliê, tem mais modelinhos lá, então é só dar uma olhada nas fotos. Qualquer dúvida é só mandar nos comentários. Não esquece de buscar a gente nas redes sociais e mandar as fotos dos seus trabalhos, porque a gente quer ver o que vocês estão produzindo aí do outro lado da telinha. Se você gostou desse vídeo aqui, com as variações de pontos e técnicas que a gente usou, garanto que vai gostar desses próximos que vão aparecer como sugestão para você. Então a gente se encontra nos próximos vídeos. Até a próxima!